Amém, igreja? Dando continuidade ao nosso culto. Quem puder ficar de pé, vamos ficar de pé. João 15, versículos 5 e 6. Diz a palavra: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Amém? Amém. Bendito sejas tu, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, de tudo que há. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Usa-me, Pai, como teu instrumento, para que tudo seja falado aqui esteja de acordo com o teu querer para cada um de nós, Pai. Continua falando nos nossos corações, que ele encontre terreno fértil, que a tua palavra encontre terreno fértil em nossos corações, para que possamos aprender cada vez mais de ti, Pai. É o que eu te peço nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? A igreja pode sentar. Essa palavra que nós lemos, ela faz parte das últimas instruções que Jesus dá aos seus 11 discípulos, logo após a última ceia e logo após Judas ter se retirado. Nas suas últimas instruções aos discípulos, poucas horas antes de Jesus ser crucificado, né? Jesus ele não deixa uma lista de obrigações religiosas, mas ele deixa um convite claro: permaneçam em mim. Amém? E o mais bonito é que esse convite, né, não é apenas para quem já tem o hábito de frequentar a igreja. Ele é um princípio de aliança, né, que abraça o coração de cada um. Amém? Tanto os cristãos como não cristãos. Jesus faz o convite a todos. Venham a mim. Permaneçam em mim. Porque, na verdade, se você permanecer em Cristo, você se torna um cristão. Amém? Amém ou não amém? Amém. E não importa em que ponto da caminhada nós estejamos, né? Cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua jornada, cada um acredita mais ou acredita menos, embora nós devemos acreditar cada vez mais em Cristo, porque Ele é a verdade, amém? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Jesus não fala, ninguém vai ao Pai. Jesus fala, ninguém vem ao Pai, porque Ele é a porta. Amém? Mas essa verdade, né, essa passagem que nós lemos, ela cabe perfeitamente na nossa história, independente de qual seja. Eu peço que vocês pensem comigo. Se vocês vão no jardim, aí arranca uma rosa, coloca ela no jarro. A princípio ela vai parecer bonita, não é isso? Viçosa. Mas na realidade, no momento que você cortou a rosa, ela já começou a morrer. Porque ela perdeu o contato com o seu caule, com a sua raiz. Ela perdeu totalmente o contato. Ela já não tem mais aquela seiva que dá vida a ela. Ela não está mais crescendo. Ela está apenas sobrevivendo, gastando o restinho de energia que ainda sobrou nela. E muitas vezes, amados, eu fiz essa comparação, essa analogia, porque muitas vezes parece que a nossa alma está do mesmo jeito dessa flor. Essa flor no vaso, né? Nós nos esforçamos tanto para manter as aparências. Seguramos um sorriso no rosto, cumprimos as nossas obrigações diárias, mantemos a nossa rotina religiosa ou social, e por fora todos acham que está tudo bem. Está tudo uma maravilha. Que somos bem-sucedidos e fortes.
Mas por dentro, no secreto dos nossos corações, nós sabemos que estamos secando. Amém? Cada um sabe da sua realidade. Não é isso? Eu já falei muito isso aqui, né? Cada um sabe onde o dono do sapato sabe onde o calo aperta. Cada um sabe da sua realidade. Mas nós ficamos exaustos porque nós tentamos viver, tentando trabalhar, tentando cuidar da família e tentando amar na força dos nossos próprios braços. Completamente desconectados da fonte de toda a vida. E quem é essa fonte de toda a vida? Quem? Quem? Jesus. Amém. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus por isso. Mas, amados, o olhar de Jesus para cada um de nós aqui hoje não é um olhar de julgamento ou um olhar de cobrança. Ele não está apontando o dedo, ele não aponta o dedo. Ele conhece perfeitamente o tamanho do nosso cansaço. Ele sabe. Ele sabe das nossas limitações, sabe até onde podemos ir, sabe das nossas fraquezas. Ele sabe que sem ele, nós não damos um passo. Amém? E por isso que aqui no capítulo 15 de João, ele não exige mais um esforço. Ele não exige mais um ativismo ou um desempenho. Ele simplesmente estende a sua mão, os seus braços, né? E nos faz um convite de acolhimento, de uma conexão profunda. Ele diz: eu sou a videira, vocês são as varas. Em algumas versões diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Amém? O Senhor está nos chamando hoje e sempre, né? Para sairmos desse nosso vaso de aparências e para pararmos de confiar apenas nas nossas próprias capacidades, nas nossas forças, e fincarmos a nossa raiz no seu amor, esse amor que é imutável. Amém? Compreendo, amados, que essa união essencial, né, de Cristo com a sua igreja, de Cristo com cada um de nós, é uma questão de sobrevivência espiritual. O ramo ele não tem vida independente fora da videira. É ilusão você achar que você é dono da sua vida, como as pessoas falam aí, né? Eu sou dono da minha vida. Meu corpo, minhas regras. As pessoas falam isso. Chega até a doer no ouvido. Mas as pessoas falam isso. Tem pessoas que acreditam nisso. Mas é uma doce ilusão. Porque de um momento para outro, acabou. Tem um pastor aí que ele costuma falar, né? Chamou a senha. Não tem como você pular a senha para outra pessoa. Nós não temos controles. Amém? E se o ramo ele for, conforme eu já falei, se ele for cortado do tronco, ele não apenas para de dar frutos, mas ele perde a sua própria razão de existir. Ele seca e morre. Da mesma forma, a nossa saúde interior, a nossa paz, depende inteiramente da seiva de Cristo correndo em nossas veias. Às vezes nós caímos no erro do ativismo, né? Queremos preencher o nosso vazio fazendo muito barulho, muito alarde, nos envolvendo em muitos projetos, agenda lotadas, às vezes até fazendo caridade, mas com esforço humano. Mas a palavra de Jesus, ela é acolhedora. E ao mesmo tempo ela é de uma honestidade profunda. Ele diz: sem mim, nada podeis fazer. Versículo 5, no final do versículo 5 do que nós lemos. Para o reino de Deus,
todo esse movimento humano, por mais bonito que pareça, perde o sentido se não tiver intimidade. Se não houver um relacionamento real com o Pai. Amém? Você pode fazer, desculpa a expressão, fazer e acontecer. Mas se você não tiver uma intimidade com o Pai, todo esse movimento vai perder o sentido. Porque você não tem intimidade com o Criador de todas as coisas. Aí nós vemos corações cansados, pais e mães frustrados, vidas desanimadas. E quantas vezes nós nos pegamos assim, não é? Pastor também, gente. Eu já falei aqui que pastor também é gente. Pastor é humano. Mas o Senhor nos fortalece. É isso que eu estou tentando passar para os irmãos aqui. Porque em Cristo, Ele nos fortalece. Então, essas coisas, né, de nós estarmos sozinhos, perde o sentido. Porque sozinhos nós tentamos produzir frutos por nossa conta própria. E não conseguimos. Ou então aquele fruto que é tirado fora do tempo, já viram? Fica sem sabor. Às vezes apodrece mais rápido. Porque foi tirado fora do tempo. Ele não estava ligado ao ramo. Melhor, à videira. Ele é o ramo que foi retirado da videira. Amém, amados? E o convite do nosso bom pastor, que é Jesus, para cada um de nós hoje, é um só. Pare de carregar esse peso sozinho. Pare de fazer tanta força. Para não perder o costume. Em consideração à irmã Alba, a noiva de hoje. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela. Pare de fazer tanta força. Pare de carregar esse peso sozinho. Amém? O Senhor está dizendo para cada um de nós, apenas permaneça, descanse no meu amor e receba a verdadeira vida que flui dele. Amém? Mas essa mensagem de Jesus, ela não para apenas nessa imagem da árvore, né, e de seus frutos. Mas a mensagem de Jesus, ela vai muito além dessa dependência vital. O apóstolo Paulo, no livro de Efésios 5, 25 a 27, coloca para a gente junto, por favor. Efésios 5, versículo 25 a 27. O apóstolo Paulo ele faz um paralelo dessa união com Deus, com a beleza do casamento. Ele faz uma união como Deus casando com a igreja, a sua noiva. E ele escreve assim: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo, e se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aleluia. Efésios 5, 25 a 27. Perceba esse mistério, amados, mistério profundo. Jesus, ele resgata aquele princípio bíblico que está lá no início da criação. Lá em Gênesis, onde ele coloca a união de duas carnes, se tornando uma só carne. Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém? Algumas versões, depois lá no Novo Testamento, fala sendo uma só carne. E Jesus, ele eleva esse conceito ao nível eterno. Ele está nos mostrando que o relacionamento dele com a sua igreja é uma caminhada de cumplicidade,
uma caminhada de amor voluntário e de entrega sacrificial. Jesus, ele não se entregou pela igreja? Nessa passagem que lemos na carta de Efésios, nós descobrimos que o coração da união do Senhor com cada um de nós é uma união com base no sacrifício e no cuidado absoluto. Porque se nós formos reparar bem, Cristo, ele não amou a sua igreja com palavras ou promessas distantes. Ele amou a sua igreja a ponto de se entregar por ela. No versículo 25 que nós lemos, ele fala: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 25 de Efésios 5. Isso nos ensina que o amor de Deus para cada um de nós, né, não é um sentimento passageiro, que muda de acordo com as circunstâncias, de acordo com a situação, de acordo com os problemas. O ser humano muitas vezes funciona assim, né? Está andando de um jeito, acontece uma situação, uma circunstância, aí ele já pensa diferente, já... Com Deus não é assim. Deus é um Deus imutável. Quem crê nisso? Amém? E o amor de Cristo, ele é uma decisão eterna de nos estender a mão, de nos acolher, de nos proteger e de nos dar a segurança espiritual. Jesus, ele olhou para cada um de nós, para todas as nossas imperfeições, para as nossas fraquezas, para as nossas quedas, e mesmo assim tomou a decisão de nos amar até o fim. Que maravilha, né? Que bom que ele fez isso. E ele se tornou o nosso porto seguro, o lugar onde a nossa alma pode finalmente descansar. Ele tomou uma decisão eterna de nos acolher, de nos proteger e de caminhar ao nosso lado, sempre. A palavra de Deus diz, né? Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. A promessa de Jesus. E o apóstolo Paulo, ele continua dizendo que Cristo, ele agiu para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra. No versículo 26 que nós lemos, de Efésios 5. É Paulo falando da ação de Cristo com a igreja. Amém? Amém, igreja? Amém. A igreja está dormindo? Desperta tu que dormes. Amém? Jesus, ele não nos acolheu, né? Ele não nos acolhe para nos deixar no mesmo lugar. No meio das nossas dores, das nossas culpas, dos nossos erros do passado. Ele quer nos tirar de lá. A união com ele traz um frescor contínuo para nossas vidas. Assim como a água, né, purifica o corpo, o contato e a obediência com Cristo, né, com a verdade divina, ela purifica a nossa mente e o nosso coração. Mas esse contato não é só você chegar lá e lavar a mão e está tudo bem, não. É você se banhar da cabeça aos pés. Amém? Conforme eu falei, Deus quer intimidade. Amém, igreja? Amém. E através da palavra de Deus, através do seu Espírito Santo, que Jesus vai suavemente lavando as nossas feridas, vai acalmando as nossas tempestades internas, vai renovando a nossa mente. Estar unido a Cristo significa viver um processo divino de cura, onde a nossa identidade ela é restaurada pelo cuidado paciente dele. Lembra que eu já falei aqui, né, que estar com Cristo
É um processo diário, dia a dia. E Jesus vai tirando os carrapichos de nós que somos ovelhas. Amém? Nós chegamos a Cristo cheio de carrapichos, cheio de vontades. Desculpa a expressão, cheio de picuinhas. E Jesus vai tirando. Só que também nós temos, né, que permitir que Ele tire essas coisas de nós. Amém? Tudo isso, meus amados, como está no versículo 27, né? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esse é o propósito de Jesus para cada um de nós. Amém? Amém. E essa união, ela nos dá a garantia que o nosso amanhã está guardado, o nosso amanhã está garantido. Às vezes nós, não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, né? Às vezes o gerente do banco dá uma sugestão de investimento. Não, porque aí o teu futuro está garantido, não é isso? Mas a única garantia que temos é estar com Jesus, caminhando com Ele. Amém? Amém? Com Ele nós não vamos caminhar às cegas, sem rumo, no meio das incertezas da vida. Os problemas vão surgir, sempre surgem. Mas nós não estaremos sozinhos. Nós não estaremos cegos. Nós caminhamos debaixo de uma promessa eterna, protegido por um amor que nos sustenta. Nos sustenta hoje e nos conduz em paz, em segurança, em comunhão, até o final dos nossos dias. Amém ou não amém? Amém. Vou falar de novo. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Amados, é importante... Perdão. É importante nós percebermos que Deus valoriza tanto a seriedade e o cuidado e o compromisso desse amor fiel, que Ele escolheu a instituição do casamento humano para fazer essa analogia com a sua própria aliança conosco. Deus se alegra quando decidimos viver em ordem, transparência e responsabilidade mútua. E hoje tomamos a liberdade de usar a irmã Alba como exemplo, e o irmão Felipe. Eles... Já estou profetizando, irmão Felipe. Amém. Eles oficializaram, né, a união deles essa semana perante o cartório. E Deus se alegra disso. E como o pastor se alegra disso também. Desculpa até estar colocando a irmã nesse meio, mas é um exemplo do amor de Deus com a igreja sendo personificado no amor do Felipe com a Alba. As alianças. Amém. Para quem não está vendo, a irmã Alba mostrou aliança agora. Mão esquerda. Amém, amados? No livro de Eclesiastes 4:12, nós lemos: o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Amém? E uma palavra mais para a igreja, também específica para a irmã Alba, para o irmão Felipe também, que ele vai ouvir essa mensagem, eu creio nisso. Você já tem 2 dobras importantes nesse cordão, que é o amor de vocês dois. E a terceira dobra é a presença do Pai, a presença de Deus. Que Ele seja sempre uma constante na vida de vocês dois, na casa de vocês dois. E tem o pastor Henrique também, a cultura, tem o porquê, não sei se os irmãos sabem disso,
de se usar a aliança na mão esquerda e no dedo esquerdo. Os irmãos sabem dessa história? Ela remonta do Egito Antigo. E ela foi mais divulgada na Roma Antiga. O escritor Macróbio, ele enfatizou mais isso. Eles acreditavam que o dedo anelar, ele tem uma veia, veia amoris, a veia do amor. É uma veia do dedo anelar que vai direto ao coração. Eles acreditavam nisso. Então era costume colocar essa aliança simbolizando o amor e a aliança do homem com a mulher direto ao coração. Amém? Amém. Mas independente anatomicamente essa veia não existe. Mas a simbologia dela é bonita, não é? De você estar junto. E como eu falei, né, essa terceira dobra é a presença de Deus, desse cordão. Não só na vida do Felipe e da Alba, mas na nossa vida também. Amém? Nosso relacionamento horizontal e nosso relacionamento vertical. O Pai olhando por cada um de nós. Amém? Deus, ele respeita a jornada de cada um de nós, conforme eu já falei. E as portas dos céus, elas sempre vão estar abertas. Se nós a buscarmos a Deus de todo o coração. Porque ele vai se permitir achar. Amém? Deus está sempre pronto para abençoar. Deus está sempre pronto para dar sabedoria, para derramar paz, para proteger a saúde, proteger as finanças, guardar os sentimentos de cada um de nós. Amém? Puxando para a irmã Alba, irmão, me permite? Que Deus continue abençoando cada vez mais a irmã, o Felipe. Que esteja uma constante na vida de vocês. Que essa terceira dobra, que é papai, esteja presente continuamente na vida de vocês. Abençoando cada passo que vocês vierem a dar. Amém, igreja? Amém, igreja? E que essa presença do papai também esteja na vida de cada um de vocês. Vamos ficar de pé? Ô, papai, Deus de amor, bendito sejas tu, Senhor Deus, Criador dos céus e da tua terra, Criador de todas as coisas, Deus que nos criou. Pai, estende as tuas mãos sobre cada vida aqui, Pai, cada família aqui representada. Estende suas mãos na vida da irmã Alba, do Felipe, nessa união que se consolidou. Nós clamamos bênçãos de paz, Pai, sobre cada vida. Bênção de respeito, de fidelidade, de paciência. Na vida dois e na vida contigo, Pai amado, para cada um de nós. Que em nossas casas nunca falte o pão, nunca falte o diálogo, nunca falte a alegria, nunca falte a prosperidade. Nos proteja, Pai, de todo mal, nos proteja do mal e abençoa o trabalho de nossas mãos, Pai. Abençoa a cada família aqui representada. Que teu Espírito Santo visite cada coração. Visite quem está aqui presente, quem está em casa, pois tu és um Deus de perto, mas também tu és um Deus de longe, Pai. Derrama saúde, derrama harmonia, derrama paz, derrama sobre nós a tua graça, que a tua graça nos acompanhe em todo o tempo, Pai. Durante esse dia, durante essa semana, durante nossas vidas. É o que eu clamo a ti, Pai, te agradeço. É em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Erga as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo, desde agora e para todo sempre. Todos digam amém. Tenha um domingo abençoado, abençoador, em nome de Jesus. Amém.